Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. E no nosso vlog de produção de hoje eu vou estar produzindo com vocês uma linda passadeira. Essa passadeira ela vai ser feita no modelo Maravilha. A minha cliente ela viu um jogo de cozinha que eu fiz e ela escolheu somente a passadeira. Então nesse blog eu vou estar trazendo para vocês várias dicas e a principal é como vocês conseguem, atingir a metragem que a cliente pediu. Como que a gente faz para chegar exatamente no tamanho da passadeira que a cliente pediu. Eu vou estar trazendo para vocês essa dica e outras também aqui nesse blog. Mas antes de eu começar a trazer para vocês todas as dicas, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito aqui no meu canal para se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo nós temos um botãozinho em vermelho escrito inscrever-se. É só vocês clicarem lá e pronto. Já estarão inscritos aqui no meu canal. Depois, ativem o sininho em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui. E você que se inscreveu agora e que já é inscrito no meu canal, não esqueçam de curtir esse vídeo. O like de vocês é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e envie todos os vídeos para vocês e para mais pessoas. E depois escrevam o que vocês acharam dessa linda peça, tá bom? Então essa minha cliente, ela quis somente a passadeira, no modelo Maravilha, e ela quis a passadeira com 1,5 m. E aí ela escolheu as cores, o marrom e o bege para estar confeccionando essa peça. Então a gente vai fazer o centro em marrom, depois no meio da passadeira nós vamos entrar com o bege e vamos voltar com o marrom para fazer a finalização da passadeira, tá? Mas uma dúvida que muitas pessoas têm é com quantas correntinhas iniciar, para a passadeira chegar no tamanho que a cliente pediu. Então aqui a nossa cliente pediu a passadeira com 1,5 m. Então eu sei que minha passadeira tem que ter 1,5 m. Mas outra coisa que eu tenho que ter na minha cabeça é a largura que eu vou querer que a minha passadeira fique, tá? Se eu quero que ela fique com 45 centímetros de largura, largura é o tamanho que ela fica, assim, comprimento é o endeitado, e a largura aqui em pé. Se ela quer em 45 centímetros de largura, se ela quer em 50 centímetros, eu vou fazer essa passadeira com 50 centímetros de largura. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que saber, a largura que eu vou querer minha peça. Então, como a minha cliente vai querer a passadeira com 1,5 m de comprimento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma continha de menos. Então, eu vou pegar esse 1,5 m, que na verdade são 150 centímetros, e vou fazer menos os 50 centímetros de largura. E aí vai sobrar para mim 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então, para essa passadeira minha ficar com 1,5 m, eu vou ter que fazer um cordão de correntinhas com 1 metro, tá? Então, eu não vou falar ao todo quantas correntinhas eu vou fazer. Por quê? Porque cada um tem um ponto diferente, cada um vai usar um fio de uma textura diferente. Então, vocês têm que medir o cordão de vocês, com a fita métrica, tá bom? E aí depois, quando a gente for fazer o corpo do tapete, se precisar, a gente faz alguma alteração nos pontos, tá? Então, a gente medindo certinho com 100 centímetros, com 1 metro esse cordão de correntinhas, a nossa passadeira vai ficar exatamente com 1,5 m. Se eu fosse querer fazer, a minha passadeira com uma largura de 45 centímetros, eu ia ter que fazer também 150 centímetros, 1,5 m, menos os 45 centímetros. Aí o meu cordão, ele teria que ter, 1,5 m de comprimento, 105 centímetros de comprimento. Isso, gente, vale para outras medidas, tá? Se a cliente quer uma passadeira com 2 metros, então a gente vai fazer 200 centímetros, que é 2 metros, menos os 50 centímetros de largura, porque eu quero que minha passadeira fica com 50 centímetros de largura. Vou fazer uma passadeira de 2,5 metros também. 2,5 metros menos 50 centímetros de largura. O que sobrasse, os 2 metros, era o tamanho que meu cordão de correntinhas teria que ter, tá? Só que lembrando, se eu
quero que a minha passadeira fique com 50 centímetros de largura, então ela tem que chegar nos 50 centímetros de largura para a passadeira ficar com 1,5 m. Porque se depois, no meio do caminho, eu quiser fazer a passadeira mais fina, né? Por exemplo, com 45 centímetros de largura, aí ela não vai chegar nesse 1,5 m, tá bom? Então, se a gente vai querer ela com 50 centímetros de largura e eu começo o meu cordão baseado nisso, eu tenho que ir até o final para fazer ela com 50 centímetros de largura, tá bom? Então, para estar confeccionando essa passadeira, eu vou estar utilizando fios da Bandeirante. Esse daqui é o nosso marrom escuro, né? Fio de numeração 6, textura 885, esse cone vem 570 metros. Já o fio bege eu não achei no fio 6, tá? Eu só achei no fio 8. Então, eu comprei tal bege no fio 8, só que o bege, como ele é fio 8, ele vem um pouco menos. Ele vem 465 metros e o tez dele é 1180, tá? Como eu vou estar misturando o fio 6, deixa eu focar de novo para vocês, gente, focou. O fio 6 com o fio 8, eu vou estar usando a mesma agulha para trabalhar com os dois fios, tá? Vou estar usando a agulha 3,5, porque se eu começo a trabalhar com a 3,5 no fio 6, depois eu mudo para 4 para fazer o fio 8, a hora que eu for voltar com o fio 6, vai dar diferença no meu trabalho, tá? Então é só a gente fazer eles com a mesma agulha, que aí o trabalho dá certinho e a gente não tem tanta diferença, tá? Usando o fio 6 e o fio 8. Vou usar minha tesourinha para remates e minha balança para estar pesando todos os detalhes para vocês. Eu sei, gente, que geralmente nos vlogs eu falo bastante, é que vlog, gente, é um vídeo onde a gente traz muitas dicas para vocês. Então, se tem dicas, a gente tem que falar, né? Para que vocês consigam saber tudo que a gente faz para chegar naquele resultado. Porque às vezes a gente vê um trabalho tão bonito, tão lindo, a gente tenta fazer, a gente não consegue chegar naquele resultado. Por quê? Porque a artesã, no meio da peça, fez algumas dicas, fez algumas alterações e não trouxe pra gente. E aí a gente vai fazer e não vai conseguir. Já eu não, eu gosto de trazer para vocês todo certinho, todas as etapas, passando tudo que eu fiz. Para quê? Para que vocês consigam fazer também a peça igual a minha, com as dicas que eu estou dando, tá? Mas se você não quer ouvir todas as dicas, né, que vocês acham, se você achar que eu tô falando muito, vocês podem correr o vídeo mais para frente, que aí lá no final vocês vão estar vendo a peça pronta, tá bom? Então agora, gente, eu vou lá crochetar e a hora que eu tiver com a minha base em marrom pronta, eu volto trazendo para vocês. Lembrando que eu vou fazer um cordão de correntinhas com 1 metro, porque a minha largura vai ficar com 50 centímetros. E aí, gente, por que eu tenho que fazer com 1 metro? Porque na curva na lateral, como a minha largura vai ser de 50 centímetros, eu vou ter numa lateral 25 centímetros e na outra lateral mais 25 centímetros, que juntando com 1 metro vai dar 1,5 m. Então, bora lá crochetar. Voltei, pessoal, com vocês, então, com a nossa base aqui no marrom já finalizado. Então, vou estar ligando a minha balancinha para a gente ver quanto que nós gastamos para estar fazendo essa base. Então, liguei a balança, deixa eu pôr aqui a base, ó. Então, deu até agora um total de 177 gramas. Eu tava com o cone marrom, né, fechado, cheio. Eu fiz a base, ainda me sobrou esse tanto aqui que eu vou usar para fazer o acabamento dele. Agora eu vou estar abrindo aqui para vocês verem como que eu fiz esse início da nossa peça. Então, eu não consegui colocar a base aberta porque a minha mesinha ela é bem pequena. E eu falei, gente, no início que eu ia estar fazendo a passadeira no modelo Maravilha. Mas, na verdade, né, quando eu comecei a fazer, eu resolvi mudar e eu tô fazendo ela no modelo Prático e Chique da Patti Kelly, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da videoaula para quem quiser fazer a passadeira igual a essa. A videoaula é de um tapete, mas vocês conseguem fazer a passadeira com as dicas que eu dei para vocês no início do vídeo. Eu não contei quantas correntinhas nem quantos pontos altos eu fiz aqui, porque eu fiz através da medida. Então, eu fiz aqui essas correntinhas até eu atingir 1 metro. Depois que eu atingi 1 metro, aí sim eu comecei a trabalhar os pontos altos de acordo com a videoaula, tá? Então, deixa eu aproximar mais para vocês verem os detalhes. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós fizemos duas carreirinhas, tá vendo? De ponto alto. Eu tive que fazer uma adaptação aqui no final, tá vendo, ó, gente? Para conseguir deixar no desenho, que é esse modelinho aqui, tá? A adaptação que eu fiz é que a gente vem fazendo bloquinhos de 4 pontos altos, 2 correntinhas, aí pula 2 pontos de base para começar o próximo bloquinho.
se eu fosse nesse modelo aqui, nessa maneira aqui, eu não ia conseguir terminar para fazer aqui, para começar os aumentos como a Paty Kelly começa na videoaula dela, tá? Então, o que que eu fiz? Quando faltou, ó, 3 bloquinhos, 3 não, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos para o final, eu fiz essa adaptação, ó. Eu coloquei um ponto alto no primeiro, aqui no segundo eu coloquei 2 pontos altos e um ponto alto no terceiro, para eu formar o bloquinho de 4 pontos altos, só que usando somente 3 pontos de base, porque assim ó, ia dar certinho que eu ia chegar aqui ó, no último bloquinho, aqui no último ponto alto dessa parte reta, tá? Porque aqui ó, já ia começar os nossos aumentos e eu não poderia passar nenhum ponto alto aqui nesse ponto onde já tem os aumentos. Então, para dar certinho, eu fiz essas adaptações. Então, gente, isso vale para vocês, tá? Se vocês forem fazer, chegar aqui, ai, não deu certo, faltou um ponto, faltou 2 pontos, façam as adaptações necessárias de vocês para que o trabalho dê certinho, tá? Eu fiz, ficou super retinho, aí o que eu fiz desse lado, eu vim aqui e fiz desse outro também para dar certinho, e eu segui, e a passadeira, ela tá super retinha, não tá emborcando, não tá nada, tá? Então, ó, eu fiz no marrom aqui 2 carreirinhas de ponto alto, e aí eu fiz 1, 2, 3 carreirinhas, tá vendo, desses bloquinhos de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, tá? E aqui a nossa curvinha, ó, eu cheguei até 2, 4 pontos altos aqui na curvinha. Então, gente, isso eu fiz no marrom. Agora eu vou entrar com o meu fio bege, tá? Esse fio bege, como vocês sabem, ele é fio 8. Então, eu vou ver quantas carreirinhas eu vou fazer nesse bege aqui. Porque como ele é fio 8, ele vai ficar um pouquinho maior do que o fio 6. Então, eu não sei se eu vou fazer 5 ou 4 carreirinhas no bege. Mas eu vou lá crochetar e depois eu mostro pra vocês como que está ficando. Então, gente, não saiam daí. Voltei com vocês, então, pessoal, com as nossas carreirinhas em bege confeccionadas, já finalizadas. Fiz a base no marrom, passei as minhas carreirinhas em bege, agora eu vou pesar com vocês para ver quanto que a gente gastou do fio bege, tá? Então, no fio marrom eu gastei 177 gramas, lembrando que esse fio marrom é no fio 6, e agora vamos ver no bege, tá? Lembrando que esse bege aqui é fio 8. Então, coloquei aqui a minha peça, ó, deu um total de 462 gramas. Descontando as 177 gramas do fio marrom, então nós gastamos no fio bege um total de 285 gramas, tá? Então, essa parte em bege, ela fica um pouquinho mais pesada porque ela é feita no fio 8. Então, aqui nós temos a passadeira, né? Eu não consigo abrir ela na mesa porque minha mesa é muito pequena. E o tomzinho não é esse, tá, gente? Esse tom de bege, ele é um pouquinho mais forte. Então, como vocês podem observar aqui, ó, nesse tom de bege eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Esse fio aqui, ó, gente, é da onde eu terminei, tá vendo? A parte marrom. Uma outra dica que eu dou é que eu nunca começo, quando eu faço troca de cores, do mesmo lado. Eu sempre inverto o lado. Então, como eu terminei com o marrom aqui, ó, eu comecei com o bege do outro lado. Por que que eu faço isso, gente? Para evitar que o nosso trabalho fique bicudo, tá? Porque quando a gente começa a fazer sempre o início da troca de cores de um lado só, o nosso trabalho ele pode ficar um pouquinho mais alto nessa parte aqui. Então, eu sempre faço isso, tá vendo? Ó, se eu terminei com o marrom desse lado aqui, eu inicio com o bege desse outro lado aqui. Agora, para iniciar, né, com o marrom novamente, eu vou vir desse outro lado aqui, eu vou inverter, tá? E assim a gente evita que o nosso trabalho fique bicudo. Aqui eu tenho uma troca de cores, porque eu mostrei aquele bege inteiro que eu tinha para vocês, só que eu já tinha um outro bege, fio 8, da mesma tonalidade aberto. Então, eu terminei aquele cone e depois eu usei mais um pouquinho daquele novo que eu tinha. Agora, gente, eu vou entrar com o barbante marrom novamente, que é esse daqui, para estar fazendo. Eu acho que eu vou fazer mais 2 carreirinhas, né, de bloquinhos, e depois eu volto com uma carreirinha de ponto fechado inteiro para passar com o bico. Então, agora eu vou lá crochetar e depois eu volto trazendo para vocês se a nossa passadeira atingiu mesmo 1,30 m, quanto eu gastei ao todo nesse fio marrom aqui e qual o preço de venda dessa passadeira com 1,5 m. Então, bora lá crochetar. Voltei, pessoal, com a nossa passadeira finalizada. Então, eu vou aproveitar que ela tá dobrada aqui para eu estar pesando com vocês, para a gente ver o peso total da nossa peça e quanto que eu gastei nas cores marrom
e bege, né? O bege eu já passei para vocês o peso total dele, mas quanto eu gastei ao todo no marrom. Então eu vou ligar aqui a nossa balancinha. Eu coloquei essa tampinha aqui, então como ela já está em cima, automaticamente a balança já fica zerada. Agora eu vou dobrar minha passadeira para estar colocando na balança. Pronto, então eu coloquei a nossa passadeira inteira na balança e ela ficou com um total de 822 gramas. Então na última parte do marrom, eu gastei um total de 360 gramas. O meu domelinho do marrom, ele foi inteiro, tá? Sobrou um restinho bem pouquinho que eu já aproveitei para fazer um porta-copos para dar de brinde para cliente, tá? Então nessa parte central, eu gastei 177 gramas do marrom. E na parte final que eu vou mostrar para vocês, eu gastei mais 360 gramas. Então do marrom foi um total de 537 gramas, né? E do bege foi um total de 285, o que fez com que desse 822 gramas. Eu vou estar abrindo essa passadeira agora na minha cama, para eu mostrar para vocês como que ela ficou, e aí eu trago todos os detalhes dessa peça linda. Então, gente, aqui tá a nossa passadeira, e olha que linda que ela ficou. Coloquei ela em cima da minha cama para que vocês pudessem ver ela inteirinha aberta, tá? Então, olha só como ela ficou bem bonita. Eu vou passar mais de perto, ó, para vocês verem todos os detalhes. Olha que lindona que ficou a nossa passadeira. Então, a nossa cliente, né, ela queria a passadeira com 1,5 m. E essa passadeira, ela ficou com 1,56 m de comprimento, tá? Então, passou 6 centímetros, mas lembrando, é sempre melhor que fique um pouquinho maior do que menor, por 50 centímetros de largura. Então, o tamanho dela deu super certo. E essa passadeira aqui, gente, desse tamanho, eu cobrei R$85 da cliente, tá bom? Então, eu vendi para ela por R$85. Eu vou sentar agora para mostrar para vocês de perto como que eu fiz essa última parte do marrom. Então, gente, eu acabei fazendo essa peça no modelo, né, prático e chique da Patti Kelly. Eu mudei, eu ia fazer ela no modelo Maravilha, mas depois eu acabei mostrando para a cliente a foto do modelo prático e chique. Ela gostou e ela preferiu porque ela achou que fica mais fechadinho, por causa que acaba sobrepondo esses bloquinhos. Então eu fiz no modelo prático e chique da Patti Kelly. Vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo. E eu fiz assim, ó, eu fiz as primeiras 2 carreirinhas, como na videoaula, com pontos altos fechados. Depois eu fiz 1, 2, 3 carreirinhas no marrom de bloquinho. Passei 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas nesse bege. Lembrando que o fio bege é fio número 8, tá? Então, às vezes, se vocês fizerem no fio número 6, vai ficar um pouquinho mais leve. Acabei a parte em bege e fiz mais 1, 2 carreiras de bloquinho. Então, de bloquinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. E aí, eu comecei a passar, tá? A carreirinha de pontos fechados. A diferença que eu fiz da videoaula foi nessa carreirinha aqui, porque eu não fiz aumento nela. Na videoaula, deixa eu puxar aqui um pouco a beirada para vocês verem, olha que chega na curvinha, ela continua fazendo os aumentos aqui onde tem aumento. Eu não fiz, tá? Eu deixei sem aumentos, porque senão o meu trabalho ele iria começar a embabadar. E aí nós começamos esse bico lindo também, tá vendo, ó, que você faz 7 pontos altos, depois 5, depois 3 e vem na última com picô. A diferença aqui também é que nessa primeira carreirinha aqui, que tá vendo, ó, que nós fazemos essa de 7 pontos altos, aí depois tem a próxima que são 5 pontos altos. Aqui ela faz um lequinho, tá? Com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Eu coloquei apenas um ponto alto aqui, tá vendo? E aí, na próxima, em cima desse um ponto alto, eu faço 3 pontos altos juntos, tá vendo? Porque aí depois é só a gente vir fazendo os nossos pontos altos com picô, tá? E aí, na curvinha também, gente, para não embabadar, né? Para ela embabadar não, né? Para não ficar encurvada, eu coloco aqui, ó, tá vendo que tem um ponto alto aqui no meio? Um ponto alto não, um ponto baixo, perdão. Então, entre esse ponto baixo, na hora que eu termino um motivo desse e para começar outro, eu dou um espacinho de 2 correntinhas, tá vendo? Então, ó, vou começar aqui, faço 2 correntinhas, começo o motivo e antes de terminar com o ponto baixo também eu coloco 2 correntinhas, porque aí ele fica bem assentado.
Se eu coloco uma correntinha só ou sem correntinha, ele vai ficar levantado. E aí acaba que a nossa peça não fica bonita, né? Então, gente, esse é o nosso vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa produção linda dessa passadeira. E lembrando que se vocês chegaram até aqui e não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Curtam esse vídeo, deixe o joinha de vocês que é muito importante, compartilha, comenta o que vocês acharam dessa peça, tá bom? Vou deixar para vocês todos os links, videoaula do meu Instagram e do meu Facebook, para quem quiser conferir todas as fotos, né, dos meus trabalhos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um beijão para todos e fiquem com Deus.